Muito boa noite a todos que acompanham a TV Guará, canal 23, hoje quinta-feira, 13 de janeiro. Vamos às informações de hoje. O governador Flávio Dino anuncia em redes sociais que venceu a Covid-19, destacou a questão da vacinação, homenageou profissionais da saúde e agradeceu orações e homenagens e a ciência. Agentes de limpeza ameaçam paralisação mais uma vez. Categoria requer pagamentos atrasados. Testagem da Covid-19 lotam pontos disponibilizados pela Prefeitura de São Luís. Maranhão segue diferente do Ministério da Saúde e recomenda quarentena de 10 dias. Passaporte da vacinação. Projeto de lei está na Assembleia Legislativa. Deputado federal Josivaldo JP assume comando do PTB. E ainda, defesa do camarão. Saiba as regras para consumo. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A nossa edição de hoje começa mostrando a dificuldade do setor da limpeza pública da capital maranhense. Há poucos dias, aconteceu aí que trabalhadores do serviço paralisaram as atividades. Isso gerou consequências nos bairros. Grande quantidade de lixo acumulado dificultou a vida de muita gente. Hoje, a nossa equipe de reportagem apurou como andam as reivindicações feitas pelo sindicato da categoria. Segundo eles, ainda constam débitos em pagamentos e há chance de paralisação por tempo indeterminado. A categoria briga por uma diferença salarial de 3 meses que ficou pendente ainda do reajuste de 2020. O presidente do Sindicato de Asseio e Conservação de São Luís explica que a classe ficou 2 anos sem reajuste. Em 2021, isso foi regularizado, mas os trabalhadores não receberam os valores referentes a janeiro, fevereiro e março de 2020. Hoje a gente está reivindicando 3 meses de diferenças salariais referente a 2021. Né? Que 2020 nós não tivemos reajuste salarial, quando foi agora em 2021 a gente teve esse reajuste e gerou esses 3 meses de diferença. E esses 3 meses de diferença a gente já teve 3 reuniões com a empresa, uma com a prefeitura, aí ficou naquele joga para um lado, joga para o outro, e nada que foi resolvido. Então a gente chegou nessa situação de realmente ter que parar as atividades, né? Na verdade, parar as atividades não, fazer uma advertência, paralisação de advertência de 24 horas. Os trabalhadores ameaçam uma paralisação por tempo indeterminado, caso a exigência não seja atendida até amanhã. E eles já enviaram um recado que custou bem caro para a população. Na semana passada, os agentes de limpeza interromperam a coleta por 24 horas, tempo suficiente para gerar muitos transtornos. Até hoje, tem lixo acumulado por todos os lados da cidade. É preciso uma semana de serviço para limpar toda a sujeira de apenas um dia. Agora imagine só se essa turma resolve parar por 3, 4, 5 dias. Preocupante, né? Os trabalhadores já se reuniram com representantes da empresa que terceiriza o serviço e a Prefeitura de São Luís. E dessa reunião saiu o prazo de 48 horas para o pagamento dessa diferença. É muito pouco para o dono da empresa, mas para a gente que é trabalhador, que vive de salário mínimo, qualquer R$100 faz toda a diferença. Ainda mais nesse momento que está tudo tão caro, né? Nossa, imagina aí como é que está tudo tão caro, cesta básica está... Só Deus na causa. Se nada for resolvido, São Luís vai ficar sem coleta de lixo e não vai parar por aí. O sindicato também alerta que o salário dos agentes de limpeza que atuam dentro dos hospitais está atrasado e que eles também vão aderir à greve. Amanhã, se isso não for resolvido, esse salário desse pessoal, a gente vai parar novamente os hospitais. Dessa vez é o Hospital Socorrão 2, Hospital da Mulher, Hospital da Criança, unidades mistas e todas as UPAs da cidade. Como é que você vai se virar com hospitais desses tudo sujo? Olha, segundo nota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a CEMOSP de São Luís informa que em relação aos eventuais atrasos em pagamentos de salários e ajustes sobre carga horária relatados pelo Sindicato de Asseio e Conservação, a responsabilidade é da empresa concessionária São Luís Engenharia Ambiental. Os pagamentos já encontram-se dentro da programação normal de efetivação. A CEMOSP informa ainda
que sempre esteve aberta ao diálogo sobre as condições do reajuste contratual com a empresa, que está em constante diálogo com a concessionária a fim de tal situação seja resolvida da melhor forma possível. É o que diz essa nota. E agora vamos falar sobre a grande procura por testagem da Covid-19 aqui na capital São Luís. A rede pública municipal está com 23 pontos, com destaque para os terminais de integração, onde o volume de pessoas é maior e tem causado longas filas e demora. E não está descartada a chance de faltar exames na rede pública municipal, já que a procura aumentou bastante. A cada dia, a busca por testes da Covid-19 cresce em todo o país. O aumento entre a segunda quinzena de dezembro e a primeira quinzena de janeiro deste ano é de 98%, segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, o que tem levado à superlotação nos locais de testagem. Em São Luís, 23 postos de testagem, além dos terminais de integração, estão disponíveis. Somente nesta quarta-feira foram realizados 11.505 testes, um número maior que o dia anterior em aproximadamente 5.000 testes. O prefeito da cidade, Eduardo Braide, postou em uma rede social o número, destacando também o quantitativo de casos positivos para a Covid-19. Nas unidades de saúde, a fila de espera termina no meio da rua. Nos terminais, foram criadas estruturas onde se tenta, a todo custo, o distanciamento social. Mas difícil conseguir quando tanta gente aparece para fazer teste. Nós pedimos apenas que a população compreendam que esses testes, nós recebemos 50 mil do Ministério, com essa procura a gente já está solicitando novos testes para o Ministério da Saúde, vamos aguardar, assim como estamos pedindo para o Estado também, para poder disponibilizar testes para o município, poder continuar a testagem, mas o que a gente tem que lembrar, pessoas sintomáticas devem procurar a testagem. Por quê? Precisam descartar se estão ou não com Covid. Pessoas assintomáticas, elas devem aguardar para verificar se existem sintomas que vão aparecer no transcorrer de 3 dias, por exemplo. Segundo o diretor-geral do Laboratório Central de Exames da Rede Municipal de São Luís, podem faltar exames nos próximos dias, mesmo o município já tendo pedido reforço ao Ministério da Saúde e Governo do Estado. A testagem, por mais que ela possa parar, ela volta depois, então as pessoas vão ter essa testagem contínua, mas a gente pede que somente pessoas sintomáticas busquem a testagem para que a gente possa realmente descartar se estão ou não com Covid. Enquanto isso, pessoas de todo tipo estão fazendo teste. O seu Oswaldo está com muitos sintomas gripais. Foi fazer o teste. Porque eu estou me sentindo ruim, sentindo dor no corpo, sentindo febre. Não dor de cabeça, essas coisas, mas estou muita moleza no corpo. Conseguiu fazer o teste? Consegui. O que deu? Deu negativo, graças a Deus. Já o Wellington teve contato com pessoas que testaram positivo para a Covid. Só para tirar a mesma dúvida mesmo, que lá na empresa estava tendo casos de Covid, aí eu vim me prevenir logo, né? Tanto o seu Oswaldo como o Wellington testaram negativo para a doença. O que chama atenção nos dois casos é o fato de um apresentar sintomas gripais e o outro não. Sobre isso, o diretor do LACEN faz um alerta. O importante, se você tem sintomas, vai e procure. Se você não tem, não vá ainda para fazer a testagem, espere se aparecer algum sintoma em você para que você possa fazer isso. Assim você vai estar salvaguardando a sua integridade física e de saúde, assim como da sua família e dos seus entes. Além da Covid-19, as pessoas estão tendo que lidar com a influenza. No entanto, a rede municipal não faz teste para a doença. Não, o município não realiza a testagem de forma ampliada, né? O que acontece, nós temos unidades sentinelas, que são unidades que pacientes que estão internados por influenza, eles fazem a coleta do PCR, que é um teste diferente, apesar da coleta ser muito semelhante, mas ele não é um teste de antígeno, ele é um teste muito mais sensível, e esse material é colhido e é mandado para o Laboratório Central do Estado. Aí é realizado a testagem lá pelo Laboratório Central do Estado.
Bem, na madrugada de hoje, o Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas contra o coronavírus para crianças de 5 a 11 anos. O Maranhão vai receber 48.240 doses já amanhã, sexta-feira. A previsão para todo o mês de janeiro é que o estado receba 172.860 vacinas destinadas a esse público. Ao todo, o Maranhão deverá receber aí 804 mil doses destinadas à vacinação pediátrica no primeiro trimestre. A inclusão dos imunizantes para as crianças foi inserido no Programa Nacional de Imunizações na semana passada. O Ministério da Saúde definiu que as crianças deverão ir aos postos de vacinação acompanhadas dos pais ou responsáveis com autorização por escrito. O esquema vacinal será de 2 doses com intervalo de 8 semanas entre as aplicações. Outra informação bem interessante e importante, o período de isolamento para casos leves e moderados de Covid-19 foi reduzido pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira. Nós trouxemos esta informação aqui para você. Porém, aqui no Maranhão, a quarentena segue sendo de 10 dias. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde, que foi divulgada esta nota para o nosso portal guará.com. No estado, aqui, portanto, 10 dias é o período mínimo de isolamento para pacientes assintomáticos ou sintomas leves e 14 dias para aqueles com sintomas moderados. Ainda segundo o comunicado, a nova recomendação do Ministério da Saúde deve ser discutida na próxima reunião da Comissão dos Infectologistas do Estado do Maranhão. A orientação de 10 dias de isolamento após o diagnóstico da Covid-19 foi emitida pela Organização Mundial da Saúde ainda em 2020. Para ler a informação em detalhes, você acessa o portal guará.com. Jornal Guará segue para o intervalo. Na volta, temos os destaques da política com a participação, claro, de Marcos Saldanha. É um instante só. JG de volta e com a notícia de um projeto de lei número 1 de 2022 do deputado estadual Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, que trata de uma possível obrigação. Segundo o projeto, a proposta é de obrigatoriedade da apresentação dos passaportes da vacina em bares, restaurantes, eventos, hotéis, pousadas, academias em todo o Maranhão. A exigência do comprovante de vacinação fica a cargo do proprietário de cada estabelecimento. Caso descumprimento, autoridades sanitárias poderão aplicar sanções. Esse documento pode ser tanto a carteira física emitida pelo município, quanto o federal, pela plataforma online do Conecta SUS do Ministério da Saúde. Caso aprovado, o passaporte será exigido para todos os cidadãos que, de acordo com a idade, estejam autorizados a tomar a vacina da Covid. Caso o indivíduo não possa tomar esse imunizante, deverá apresentar uma comprovação. Bom, a gente segue aqui com as informações sobre a movimentação da política para mais um ano de eleição. Marcos Saldanha já conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Vamos lá com o PTB. Olha só que mudança, hein? Josivaldo JP dando sorte, né? Virou deputado federal e agora parece estar à frente aí do PTB, é isso? Boa noite. Curioso. Antes disso, Hugo, só comentar um pouquinho esse decreto. Na minha opinião, o decreto poderia incluir também as igrejas, já que você tem um grupo muito grande de pessoas, em idade geralmente de riscos, e poderia a própria igreja ter esse cuidado de, por uma questão até mesmo de ética, de segurança com os fiéis, seja ela católica ou evangélica, também ter a questão do passaporte. O único problema é que a Mical Damasceno, que era presidente estadual do PTB e agora comanda nacionalmente o PTB Mulher, ela pode ficar, inclusive, impedida de ir a vários lugares. Olha só que situação, né? Olha que situação. Quer dizer, na Assembleia ela já está impedida de entrar, porque na Assembleia Legislativa já está sendo pedida, né? O passaporte vacinal, ou seja, já é pedido a vacinação, o que eu acho extremamente correto, né? Até porque houve um deputado que faleceu, o deputado Fábio Gentil faleceu no exercício do mandato. Então, nada mais justo do que isso se cumprir na Assembleia Legislativa. O problema é que, não podendo entrar lá, também agora vai ficar impedida, se esse projeto do Otelino for aprovado, de entrar em vários lugares também. Ou seja, o cerco vai se fechando e o certo é esse mesmo em relação à saúde. Bom, além de perder o direito de entrar em vários lugares, inclusive na Assembleia, a deputada Mical Damasceno também perdeu o comando do PTB estadual. A gente lembra que o PTB já foi alvo de disputa em vários lugares, né, Hugo? A gente lembra que o Pedro Lucas Fernandes foi
primeiro ganhou, depois perdeu, depois foi reconduzido. Dele, né? O Pedro Fernandes, o pai né? dele, foi por pois é. tantos anos deputado federal. E é um partido que aqui no estado não é agora que tem mudanças, até uma mudança até mais tranquila do que teve na época do deputado Pedro Lucas Fernandes, né? Bom, o partido agora passa para o comando do Josivaldo JP, como você falou, um deputado que assumiu aí por sorte, né, por conta do Braide ter assumido a prefeitura de São Luís. E uma coisa interessante é que o Josivaldo e a Mical Damasceno, né, essa troca aí de comando, mas você vai vendo como o PTB de um tempo para cá vai ficando cada vez mais conservador, declarando apoio imediato na reeleição do Bolsonaro, né, que é pré-candidato à reeleição, e com uma pauta cada vez mais ligada às igrejas conservadoras, com um discurso cada vez mais conservador. Vale lembrar que o PTB está comemorando 75 anos e foi um partido que surgiu de sindicalistas, de trabalhadores do Ministério do Trabalho, era já pelego à questão do Getúlio Vargas, ele criou o PSD e o PTB e já esteve à frente do Brasil não só com Getúlio Vargas, mas também com João Goulart, que assumiu depois da renúncia do Jânio Quadros, né? Então, sempre com uma pauta, inclusive, trabalhista e muitas vezes ligada à esquerda, né? Comunicou muito bem com o PCB durante um período aí da democracia brasileira e agora, infelizmente, se alinhando cada vez com uma pauta e uma bandeira mais conservadora. E a deputada Mical Damasceno, que é anti-vacina, negacionista, infelizmente dá um exemplo que é muito ruim. Vale lembrar que há rumores, inclusive, que a Damares, ministra dos Direitos Humanos, estaria com Covid, né? Resta saber se vacinada ou não, até porque o presidente Bolsonaro, que é o líder desse grupo todo, né? Esse grupo do Centrão, chamado Centrão, ele não deixa o passaporte vacinal dele, não deixa a sua carteira de vacinação pública. Pediu sigilo e ele não sabe se vacinou ou não. Então a gente preocupa muito com essa questão do papel que as religiões têm, com o papel que as igrejas têm exatamente numa pauta de defender a vida, de defender a vacinação. Então são movimentos políticos que acabam tendo reflexo na sociedade e na população. Então, você noticiou já está falando aí que as vacinas estão chegando no Maranhão. A partir do final de semana a gente já pode ter algumas doses aplicadas e a igreja, sobretudo nos interiores, nas periferias, elas têm um papel social muito forte. Então é por isso que esse casamento de política e religião, quando é feito de uma forma perigosa, coloca em risco a saúde da população. Então a gente precisa ficar muito atento para que isso não renda frutos negativos, né? É claro que a bandeira conservadora ela tem o seu direito de existir, a pessoa pode, numa democracia, inclusive ser conservador. Agora, quando coloca em risco a população, aí já compromete muito. É preciso ver, o Josivaldo JP assume o comando no Estado, mas ele também é signatário dessa linha mais conservadora e parece não deixar uma herança muito forte política aí no seu legado. Então é hora de repensar, nunca é tarde para repensar e mudar de atitude em relação à vida, principalmente, né, Hugo? É isso mesmo. Obrigado, Saldani. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, e agora vamos sair da pauta política e seguir com a pauta da educação, o novo ensino médio. A partir deste ano começam a valer as mudanças, entre elas e tanto para escolas públicas quanto privadas. Terão que adotar ano letivo maior, novo currículo, formação técnica, são algumas das mudanças que tanto escolas públicas quanto privadas terão. As mudanças vão começar pelo primeiro ano dessa etapa de ensino. A principal mudança é que os alunos vão ter que cumprir os chamados itinerários formativos, que podem começar a ser ofertados esse ano, mas só serão obrigatórios a partir de 2023. Além disso, os estudantes de ensino médio terão que dedicar mais horas ao ensino escolar. As 4 horas atuais passam para, no mínimo, 5 horas. Muitas das vezes, o conteúdo teórico não permite ao aluno ter noção do que ele vai praticar na vida profissional dele. E o itinerário formativo, como são oficinas e são atividades práticas, permite ele ter essa noção. Então, o que acontece? Não somente os itinerários formativos, mas as trilhas também são opções para que o aluno tenha oportunidade de praticar e identificar se é isso que ele quer, se é com isso que ele vai querer lidar. Então, ajuda, sim, muito, não somente no desenvolvimento das competências e habilidades, mas também na inserção no mercado de trabalho, convicto daquilo que ele quer e que ele gosta de fazer.
A grade curricular das escolas públicas e privadas de ensino médio não terão mais o formato de disciplinas individuais da Base Nacional Comum Curricular. Agora os conteúdos serão divididos em áreas de conhecimento de maneira similar à que acontece no Enem. Serão elas linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. É um conjunto de atividades onde o aluno pode escolher desenvolver determinadas competências e habilidades que são do próprio interesse dele, né? Então, no momento em que você, como escola, oferece um leque de itinerários formativos, o aluno tem a oportunidade de escolher aquilo que interessa e que vai atender à necessidade e expectativa dele. Essas divisões abrangem todas as matérias. Nenhuma disciplina será excluída do currículo atual. Elas somente serão trabalhadas de maneira diferente do que era feito até então. A gente segue para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre a situação da enchente na cidade de Imperatriz. Volte já. A previsão é que na madrugada de amanhã, a partir das 4h29, a pré-amar estará medindo 4,8 metros. Às 10h43, a baixa-mar estará com 1,7 metros. Às 16h36, a pré-amar estará medindo 4,9 metros. E às 23h19, a baixa-mar estará medindo 1,4 metros. Já estamos de volta. O Jornal da Guará fala agora sobre a cheia nos rios do Maranhão. Já são 1.126 o número de famílias desabrigadas e desalojadas pelas chuvas. 7 cidades estão em situação de emergência: Mirador, Grajaú, Barra do Corda, Jatobá, Paraibano, Formosa da Serra Negra e Imperatriz. Na cidade de Imperatriz, a segunda cidade maior do estado, uma das mais afetadas, o número de desabrigados e desalojados aumentou por conta do nível do rio Tocantins, voltou a subir. A elevação das águas é de 10,30 metros, mais de 3 metros acima da cota de inundação. Nós temos o Colina Parque, e no Colina Parque, não só no Colina Parque, mas no Beco da Baiuca, Vila Leandra, ali, Porto da Balsa, Porto da Areia, nós tivemos uma elevação, né? E a realidade por extensão do rio Tocantins. Essa elevação ela vai ser daqui para as 14 horas, em média 60 centímetros a mais do que já está. Então, em média, 200 famílias a mais foram atingidas. Temos previsões de chuva para os próximos dias. A gente está aqui constante nas ações, atendendo as famílias. A gente sabe que não é fácil o momento, mas a gente pede que a população, para esse momento, tenha um pouco de calma. Eu sei que é difícil falar isso, mas com esse entendimento da população a gente consegue desempenhar um trabalho melhor e atender a população, mas eu creio que vai dar tudo certo. Olha aí, atenção, muita atenção para quem gosta de camarão. Já estamos vivendo o período de defeso do caranguejo e agora chegou a vez do defeso do camarão, crustáceo que é ícone da nossa culinária maranhense. Durante os primeiros 5 meses deste ano, o Maranhão passa pela fase de defeso do camarão, que é quando está proibida a pesca e comercialização deste tipo de alimento. A medida se dá por conta da reprodução do animal, que acontece justamente nesse período. Então, de 1º de janeiro até o dia 31 de maio está proibida, além da pesca, também a comercialização, distribuição, armazenamento do camarão que vem de forma natural. Apenas o camarão criado em cativeiro é que acaba sendo comercializado, mas o consumidor maranhense, que é um pouco mais exigente, não gosta tanto desse tipo de camarão. Prefere aquele que vem do mar mesmo, que surge no seu habitat natural. Por conta dessas medidas, por conta do defeso do camarão, a quantidade do produto aqui no mercado do peixe, por exemplo, tem sido pequena. Os poucos que ainda conseguimos ver que a origem é marítima é por conta justamente de que houve uma quantidade que ficou da reserva ainda do final do ano e sobrou
nesses primeiros dias que estão sendo comercializados. Mas os comerciantes aqui, os feirantes, já estão trabalhando somente com outros produtos em sua maioria. Conversei com um feirante que falou justamente sobre esse período em que é tão importante que as pessoas procuram às vezes tanto o camarão para tomar um caldo, fazer uma torta, mas não encontram um produto vindo diretamente do seu habitat natural por conta dessa fase de defesa. Ficou ruim para a gente, que foi a período de defesa, eles estão proibido a gente trabalhar com ele, que a gente não vai passar por cima da lei. E ficou difícil, agora a gente vai trabalhar mais só com camarão de cativeiro. Olha, a pesca do camarão tem uma importância não só econômica, mas cultural no estado do Maranhão. É algo que é tradicional para a comunidade pesqueira aqui do nosso estado. Tanto é que é um diferencial tão grande que aqui no Maranhão o período de defesa vai ser um pouco maior do que em relação a outros estados. Outros estados já está liberada a pesca do camarão antes, só que no Maranhão essa liberação vai demorar um pouquinho mais. Como eu falei anteriormente, só no dia 31 de maio, a partir do dia 1º de junho, na realidade, é que está liberada a pesca do camarão. João Carvalho, de volta aos estúdios. Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Uma ótima noite para você. Até amanhã, sexta-feira. Tchau.